E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma pauta bem bacana hoje, que eu acho que vale muito a pena me escutar, mesmo que você não concorde com uma palavra do que eu digo. Então, mesmo que você discorde de tudo que eu falo, eu quero que você escute o que eu tenho para dizer, para ver se você aí não forma suas opiniões e se você não começa a enxergar as coisas de uma maneira mais clara, de acordo com a sua própria bagagem. O bolsonarismo acabou, a carta, a nação, ela acaba com o bolsonarismo, agora a gente vai ter paz. É uma estratégia? Bom, eu vou passar para vocês a minha opinião e a chave, uma coisa que vexou muito essa semana foi eu ter assistido esse vídeo maravilhoso dessa mulher maravilhosa que é a Maria Homem. E eu vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo, Um País Doente, e a gente, assim, esse vídeo ele tem 8 minutos, mas ele tem densidade maior do que o meu canal inteiro. Em 8 minutos você tira combustível para conversar por meses com pessoas diferentes assim ao seu redor, e é muito importante isso. Então, se possível, pause esse vídeo agora, assista o vídeo dela e depois volte aqui. Vai ser muito legal se você me escutar, já tem escutado o que ela tem a dizer. Eu não acredito que o bolsonarismo tenha acabado ou que o Bolsonaro ele vá seguir um outro caminho, porque na verdade não existe nada diferente de um padrão. Ele tem seguido um padrão desde que ele foi eleito. Só que aí o que acontece? As coisas acontecem de maneira cíclica, só que elas ciclicamente estão ficando cada vez maiores, e agora ela ficou de um tamanho que talvez não dê para ele contornar isso. Mas não sabemos quais serão os próximos episódios. Mas se você entende esse movimento cíclico, você pode se preparar para o que está por vir. E você pode reagir com menos medo, com menos tensão, com menos preocupação, ou com mais, não sei, né, aos próximos movimentos. Porque é impressionante a quantidade de pessoas que não conseguiu curtir o feriado na terça-feira, porque estava com medo de sair de casa em relação à merda que podia acontecer. Olha que interessante. Qual é esse padrão reiterado de controle de massa? A gente não está falando de conduzir bem um país ou de conduzir mal um país. A gente está falando de ter controle de massa mesmo. E qual é a técnica de engajamento? Porque o Bolsonaro ele talvez seja o primeiro presidente 100% das redes sociais, 100% das estratégias de Steve Bannon. E se você não sabe quem é Steve Bannon, se você não sabe o que é Cambridge Analytica, talvez seja interessante você pausar também esse vídeo, procurar um pouco do que se trata e voltar aqui. Mas vamos lá. O que a Maria Homem ela nos diz nesse vídeo maravilhoso de 8 minutos que eu quero que vocês assistam? Qual é a matéria-prima do Bolsonaro? E a matéria-prima do Bolsonaro são as vítimas da pandemia. A Maria Homem ela fala uma coisa muito simples e muito profunda e muito descritiva do mundo que a gente vive. Ela diz o seguinte: ao homem não é permitido medo. O homem ele não pode sentir medo. A nossa sociedade não aceita que o homem tenha medo, mas ao homem é permitido a ira. Ou seja, ele não pode estar com medo, mas ele pode estar bravo. Ele pode estar bravo. E é por isso que nós estamos todos irados. E aí o sentimento básico, o afeto básico, ela diz, né? O afeto básico que vence aí é o ressentimento. Então, o medo ele é muito bem capitalizado, porque você não pode dizer, eu estou me borrando nas calças, eu estou com medo de pegar Covid, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de deixar uma criança de 2 anos sem cuidados. Você não pode dizer, eu estou com medo de faltar comida na minha casa, eu estou com medo de não conseguir manter o emprego, eu estou com medo da empresa não conseguir me sustentar home office. Você não pode dizer que você tem medo, mas você pode estar bravo. E quando você está bravo, você quer fazer com que a sua ira atinja alguma coisa. E nessa hora, quem que está lá? Quem que está lá explorando a sua patologia, o seu medo? Tem alguém lá dizendo de quem é culpa. Então, essa pandemia aí não é nada não, mas é a China, tá vendo? É a China que tem navios aí querendo se apropriar, e aí você vem direcionando o inimigo para o outro lado. O inimigo é o outro. O inimigo é o laboratório que inventou essa doença aí. O inimigo são as forças ocultas que estão querendo sabotar o meu governo. E aí qual é a patologia
Qual é a patologia que esse governo encontra na matéria-prima dele, que são as vítimas da pandemia? Encontram medo, encontram polarização e um subconsciente patriarcal cristão. Eu admiro absurdamente a Maria Homem porque ela tem uma coragem absurda de se referir à fé dos outros. Independente da existência de Deus, não importa se Deus existe ou não, ela se refere ao cristianismo como uma coisa que nos coloca numa posição perante ao mundo que é imatura e que é infantil, porque não estamos, isso não é um ataque a Deus e nem um ataque propriamente à fé. Nós estamos dizendo que a fé cristã ela te coloca numa posição fragilizada, numa posição infantilizada. Por quê? Porque no nosso subconsciente nós vivemos num mundo patriarcal, nós vivemos num mundo cristão onde o seu papel é ter fé e fazer a sua parte, é ser bonzinho e fazer a sua parte. Não te cabe pensar como solucionar o mundo, não te cabe pensar como acabar com Satanás, não te cabe pensar como acabar com a injustiça, não te cabe pensar como acabar com os impostos abusivos, não te cabe pensar como soluções para o sofrimento. Te cabe sofrer e acreditar que isso tudo será solucionado quando o justo condutor de toda essa situação chegar. A Maria Homem ela é brilhante nesses 8 minutos porque ela mostra o quanto nós nos colocamos no papel de alguém que espera que a solução venha do outro, venha do eleito, venha do escolhido, aquele que vem com toda a solução. E o cristianismo nos fragiliza mais ainda porque ele nos coloca num papel de perceber o mundo de forma que a gente acha que a mera fé ela resolve, ela faz com que as coisas se encaixem desde que você apoie moralmente. Desde que você tenha fé, apoio incondicional ao lado do bem, porque basta que você esteja do lado do bem para que tudo se solucione. Agora veja, a gente tem os insumos e a gente pode deixar meio que os insumos aqui para o final, porque eu quero primeiro falar, e depois a gente vai ter um antídoto também, por que não? Mas aí a gente vem pro modus operandi da coisa, né? Pro modus operandi da coisa. Você tem uma manipulação da sociedade por camadas de bolhas. O que são camadas de bolhas? As redes sociais, elas te colocam em bolhas. Você vê aquilo que você quer ver. Lembra daquele filme Sexto Sentido? Em que o menininho lá, ele fala assim, they only see what they wanna see. Eles não sabem que eles estão mortos, eles só veem o que eles querem ver. As redes sociais, elas nos colocaram em papéis muito semelhantes aos espíritos desencarnados que não sabem que estão mortos. Por quê? Porque eles só enxergam aquilo que eles têm vontade. Então, quando você quando você busca uma cadeira gamer, você vai ficar vendo propaganda em todas as suas redes sociais, em todos os sites que você visitar por semanas a fio, só de cadeira gamer, porque eles vão querer te vencer pelo cansaço. E quando você busca vídeos sobre terra plana, quando você busca vídeos sobre antivacina, quando você busca vídeos sobre teorias de conspiração de alguma coisa, você vai ser pego por um algoritmo que vai te apresentar toneladas de conteúdo que defendem essa maneira de pensar. Por quê? Porque as redes sociais querem te manter nas redes sociais. O Facebook quer que você continue no Facebook, o YouTube quer que você continue no YouTube, e eles sabem que você fica muito mais tempo quando você está escutando um conteúdo que você gosta de ouvir, porque ele confirma a sua maneira de pensar. Eles sabem que quando você escuta alguma coisa que contraria aquilo que você acredita e pensa, você fecha o vídeo e vai fazer outra coisa, porque você fica irritado por descobrir que tem gente no mundo que não concorda com aquilo que você pensa. Então veja, nós temos essa manipulação, essa divisão por bolhas. Então, vamos voltar atrás aqui nessa inversão de ordem. Você tem uma série de pessoas que decidem ver o mundo de determinada forma e elas vão consumir conteúdo específico de determinada forma. E aí, se você cair no terraplanismo, você vai ver conteúdos terraplanistas do mundo inteiro. E o terraplanismo, eu acho que foi o laboratório, né, do poder das redes sociais e do poder de concentração de pessoas em bolhas para fazer com que elas acreditassem em qualquer coisa absurda que você quiser que elas acreditem. Por quê? Porque chega uma hora que não importa se faz sentido ou não. O que importa é que você foi acolhido por uma comunidade global terraplanista que te acha extremamente inteligente, que te acha um deles, que te respeita como uma pessoa elucidada, que te respeita como uma pessoa sábia, e você quer o conforto de estar entre eles, entre os vencedores que sabem a verdadeira forma da Terra. E isso torna você especial, e você não se importa mais com as incongruências lógicas, porque
essas dissociações cognitivas, elas são muito importantes para manter a coesão de um grupo. Isso daí faz parte dos nossos instintos humanos. Então, quando você cai na bolha bolsonarista, o que você vai ter? Você vai ter geradores de conteúdo. Esses geradores de conteúdo, eles trabalham em paralelo com os influencers, que são esticadores desse conteúdo, e eles vão ser apoiados por uma base de fake news. Gente, está tendo inquérito sobre isso, está tendo estudo sobre isso, não sou eu que estou tirando de voz da minha cabeça. Isso tem sido estudado, isso tem sido investigado. Tá? Então, o que acontece? Você tem canais oficiais que eles dão legitimidade a isso. Está em jornal grande, está em rede grande. O problema é que esses jornais, assim como muitos jornais e muitos veículos de comunicação foram comprados pelo PT e ficavam contando mentira o dia inteiro, também existem outros canais que ficam contando mentira o dia inteiro. Lula e Bolsonaro são dois lados da mesma moeda polarizadora. Entenda? Então, você tem uma rádio Jovem Pan, você tem um quadro no YouTube que é Quarta Insana. Eu sei que estou falando errado aqui. E aí você tem pensadores como Alexandre Gracinha, que falam de um jeito extremamente inteligente. E você fala, meu Deus, que pessoa elucidada. Nada mais é do que um Olavo de Carvalho. É uma pessoa que fala coisas absurdas de forma inteligente, que pega pessoas incautas. Essas pessoas, elas estão em lugares que darão legitimidade a qualquer coisa que os influencers falarem, porque afinal de contas não é o influencer que está falando, o influencer está falando sobre aquilo que é dito em escala nacional para todo mundo escutar. Então nós temos canais de comunicação privados, Jovem Pan, Alexandre Gracinha numa Rádio MM, aí a gente tem a Quarta Insana falando mentira o tempo inteiro, e aí quando você vai para os influencers, eles são influencers de menor volume, de menor exposição, de menor presença, de menor, quer dizer, que não tem onipresença, como a Jovem Pan, por exemplo. E por que eu digo que eles esticam o conteúdo? Porque eles radicalizam as palavras de determinadas pessoas. Então, se o Ladrilhos da rede Jovem Pan lá, ele vai e fala uma coisa absurda, é papel do influencer pegar essa coisa absurda e transformar numa coisa mais absurda ainda. Então, se um cara do STF ele fechou a mão, se na Jovem Pan um cara do STF fechou a mão, cabe ao influencer dizer que ele deu um soco, porque ele não fechou a mão à toa. Só que aí não é a Jovem Pan que está se comprometendo a tal ponto, mas o influencer ele também não está partindo do nada. Ele também não está tirando aquela ideia da bunda, ele está tirando da Jovem Pan que colocou lá em rede nacional para todo mundo ver. E o ataque por múltiplos caminhos, ele vai dando uma validação na cabeça da pessoa que foi pega pela bolha terraplanista bolsonarista. Então, quando você tem as fake news, na época que a gente estava ajoelhando, pedindo pelo amor de Deus, cara, usa máscara, porque a gente precisa conter esse fator de transmissão do vírus, precisa ficar abaixo de 2, senão vai todo mundo morrer aqui, não vai ter lugar nas UTIs. A gente ficava falando isso e tinha conteúdo chegando por WhatsApp nas pessoas falando não põe a máscara, porque já acharam coronavírus nos lotes de máscara que estava vindo da China, o plano da China para destruir a gente. Por que eles fazem isso? Porque é muito importante que você que está com medo, não surte ao ponto de exigir comportamentos e demandas e decisões reais e que te favoreçam. É melhor você acreditar que você está sendo atacado e que você precisa do governo para te proteger dos chineses maldosos, do que você olhar para o seu governo e falar, porra, tem ações aí que você poderia fazer para me proteger que você não está fazendo porque você está protegendo grupos específicos que são donos da Jovem Pan, por exemplo. Bom, dado isso, quando você tem essa matéria-prima, quando você tem os insumos, qual é esse padrão reiterado que o Bolsonaro tem? Primeiro, ele se coloca como uma pessoa de extrema boa vontade, extremamente determinado, porém ele está sendo constantemente sabotado pelo mal. Leiam Animal Farm, a Fazenda o livro do George Orwell. Então ele coloca o inimigo sabotando ele, o inimigo não deixa ele fazer nada, o inimigo restringe em tudo que ele quer fazer. E aí você tem STF, você tem governadores, você tem a China, você tem o laboratório chinês que criou o vírus, você tem todo o mal, e o mal ele é tudo, é a China, é o comunismo, é o PT, e se vocês olharem o Napoleon e a maneira como ele usa a imagem do Snowball para justificar toda a sua inação,
vocês vão ver que isso é um modus operandi que não é novo, que sempre funcionou, que funcionou na Revolução Russa, que funciona em uma série de governos aí, em que você depende da opinião pública para validar o seu poder e permanecer nele fazendo barbaridades, atrocidades diante dos olhos de todo mundo, sem que todo mundo consiga enxergar isso de maneira objetiva. Aí você cria esses inimigos imaginários e você convoca o apoio das pessoas contra esses inimigos. Só que a gente está trabalhando isso daqui, as pessoas, elas estão divididas em camadas, certo? As pessoas, elas estão divididas ali em camadas de bolha. Você começa a angariar, então, pessoas que estão com tanto medo, esse medo está gerando tanta raiva que elas querem atacar. Elas querem atacar a China. Se vier chinês aqui, elas vão para cima do cara. Elas querem atacar o STF, elas querem atacar os governadores. Por quê? Porque elas querem dar apoio. Por quê? Porque nesse sistema patriarcal cristão em que você tem que defender o bem contra o mal e basta que você tenha fé que as coisas se assentam em seus lugares, vencer o STF seria suficiente para que magicamente o Brasil se organizasse sem que nenhuma medida precisasse ser pensada, sem que problemas globais de economia fossem resolvidos, de sustentabilidade fossem resolvidos. Então você deixa isso para o cérebro mais simples, você deixa isso muito palatável, basta que você me defenda que o nosso final vai ser feliz. Você precisa acreditar que você faz parte dessa nossa saga aí, tá ok? E aí o que você faz? Você precisa dar vazão a esse ódio todo que você está alimentando. Aí você precisa incitar movimentos de demonstração de poder. Por quê? Você tem que ter uma foto com Brasília lotado, você tem que ter uma foto com a Paulista lotado. Por quê? Porque o ano que vem você vai dizer que as urnas eletrônicas elas são uma fraude. No 7 de setembro ficaram 200 milhões de brasileiros olhando para alguns radicais pagos, não pagos, ou tirando dinheiro do bolso, pegando dinheiro emprestado para fazer uma viagem, para empreender uma luta que só fazia sentido na cabeça deles. Só fazia sentido na cabeça deles. Aí eles vão lá, são incitados ao movimento de demonstração de poder. Esse movimento de demonstração de poder, o que é? É Sarah Winter lá com gente acampada na frente para fechar o STF. É o outro lá que foi preso e que está lutando para ser liberado. O que acontece? Essas pessoas elas insurgem para validar o poder do Bolsonaro e passar a impressão de que ele está com o povo do lado dele, para que o ano que vem ele possa dizer que o resultado da eleição é ilegítimo, porque na verdade ele ganhou, e a prova disso é que Brasília estava cheia, como se aquelas pessoas em Brasília, aquelas pessoas na Paulista fossem a maior parte da população, quando a maior parte da população está olhando para isso e falando, cara, quem são essas pessoas retardadas que estão fazendo isso? E aí o que acontece? No dia seguinte, ele tem que arcar com as consequências daquilo que ele fez. E aí, o que ele faz? Ele recua com mensagens de múltipla interpretação de acordo com cada uma dessas camadas. Então, ontem, ele foi lá e escreveu aquela carta para a nação, de ontem. E aí, o que acontece? Quem é contra o Bolsonaro reiteradamente vê a merda acontecer e no dia seguinte ele falando, não era bem isso, e aí todo mundo começa a fazer meme, se borrou nas calças, voltou atrás, tá vendo? Ele só canta de galo, mas na hora ele paga de tigrão nas redes sociais, mas aí quando vai ver ele é tchutchuca, e aí tudo bem, porque já que ele pediu desculpa e já que ele recuou, então tudo bem ele ter feito toda a merda que ele fez. Essa é uma camada olhando para a coisa. A vergonha que ele passou depois, pedindo desculpa, compensa toda essa perda de tempo que foi esse movimento aí de 7 de setembro. Então tá tudo bem. Agora, uma outra camada, numa outra bolha, tá vendo o quê? Tá vendo uma absurda demonstração de força, tá ficando extremamente decepcionado, mas depois, da maneira como esses esticadores de conteúdo, da maneira como as fake news colocam, o Bolsonaro, na verdade, ele é um cara brilhante esperando a hora certa. Procure seitas que prometeram um Armagedon num dia específico. Procurem seitas japonesas. Procurem seitas no mundo inteiro, ao redor de todo mundo, que prometeram um Armagedon num determinado dia. A volta do imperador num determinado dia, o fim do mundo num determinado dia, o arrebatamento num determinado dia. Um dia antes todo mundo vende tudo e dá dinheiro para os caras da seita. Aí não acontece, mas aí o problema foi de comunicação. Foi um erro lá, porque na verdade essa data ela só foi adiada. E aí, muitos japoneses eles saíram do interior de São Paulo para o Porto de Santos, tendo vendido tudo para doar para o imperador, ficaram esperando o navio aparecer, o navio não apareceu, pegaram dinheiro emprestado, voltaram para a terra onde tinham ido, tinham vendido a terra, tiveram que trabalhar com a terra arrendada, para depois ter uma nova data e vai todo mundo para o Porto de Santos de novo, estudando história do Shindoren Mei.
Então, vários bolsonaristas em determinadas camadas de bolha, eles tiveram que lidar com o fato de que amanhã o golpe vem, eu autorizo meu presidente. Amanhã a tomada de poder vem, eu autorizo meu presidente. Amanhã o STF fecha, eu autorizo meu presidente. Eu estou do teu lado, estou pegando dinheiro a 7% aqui para levar toda a minha família para te apoiar para fazer isso. Aí nada disso acontece. Mas aí vem uma nova retórica. Não, é a estratégia dele. Ele é um homem tão brilhante, mas tão brilhante, que ele sabe que se ele fizer determinada coisa, o poder da China, dos comunistas, do PT, o poder dos caras infiltrados é tão poderoso que tiraria ele do poder agora. Então ele está esperando a hora certa. Por quê? Porque a humildade ela precede a honra e a hora ainda vai chegar. E aí o bolsonarista ele fica no terceiro ano esperando que a coisa se resolva. Nesse meio tempo, o que acontece? Determinadas pessoas elas excedem a linha. Na manifestação, ele se demonstra determinado, sabotado, ele cria inimigos imaginários, ele convoca o apoio contra esses inimigos, ele incita um movimento de demonstração de poder, e nesse momento de demonstração de poder, muitas pessoas se excedem e quebram a lei de maneira escandalosa. O que acontece com essas pessoas que quebram a lei de maneira escandalosa? O que acontece com Sarah Winter? O que acontece com esse Zé não sei o que, caminhoneiro que foi preso lá, que está pedindo habeas corpus? Eles são sumariamente abandonados. Aí o bolsonarismo olha para eles, vira as costas e fala assim: não sei quem é essa pessoa, não, nunca trabalhei com ela. Essas pessoas que não têm como se sustentarem, elas vão sendo abandonadas. E aqui está o maior perigo para o bolsonarista. O bolsonarista não pode se deixar prender defendendo uma causa, sendo que ele não vai ter uma pessoa para estar ao seu lado quando ele tiver que sofrer as consequências dos crimes que ele cometeu sozinho. Induzido por uma massa. Então as pessoas que de fato tentaram invadir o STF, as pessoas que de fato atacaram alguém que cometeram crimes nessa trajetória, elas podem ter que arcar com todo, além da vergonha eterna, né, porque depois ela vai perceber que ela estava numa seita, vai acordar e vai falar: meu Deus, que merda que eu fiz da minha vida. Mas nesse primeiro momento ela pode ter que arcar com os excessos que ela cometeu, e o bolsonarismo não vai estar lá para se sacrificar por essa pessoa, ele vai sumariamente ignorar a existência dela. Isso é um grande risco. Então, eu acho que depois de tudo que aconteceu no 7 de setembro, isso não vai voltar a acontecer. Eu acho que vai voltar a acontecer, porque esse é o modus operandi, ele vai continuar acontecendo. Porém, até hoje, até 7 de setembro, o ciclo ele só estava aumentando, as coisas estavam ficando cada vez maiores. E aí agora eu não vejo uma coisa maior do que essa, porque dessa vez os sacrifícios eles foram muito grandes. Tem caminhoneiro chorando, porque esse canal aqui, ó, de fake news, de validação de conteúdo, disse para ele que na verdade o STF tinha fechado e que agora o Brasil estava em estado de sítio. Esse canal aqui falou para muitos caminhoneiros que a batalha estava ganha e que o bem tinha prevalecido. Aí o que acontece no dia seguinte? Bolsonaro está dizendo assim: não, veja bem, gente, vocês vão prejudicar a economia, voltem ao trabalho aí. Num dia em que o Bolsonaro aparece elogiando a China, e aí fica difícil, até para o esticador de conteúdo mais voraz e mais inflamado, fica difícil para esse cara aqui convencer toda a massa de que o Bolsonaro é um personagem. Porque se ele está sendo um personagem, ele está sendo um personagem bem fraquinho. Aí você fala: Fausto, essa situação ela não tem como se sustentar, ela não dura. Mas ela não tem que se sustentar, ela já se sustentou. Ele precisava ficar durante 4 anos deixando passar a boiada. Durante 4 anos a boiada passou, ele não precisa nem ser reeleito, cara. Se o Centrão achar que sustentar o Bolsonaro sai mais caro do que em 6 meses fazer uma campanha de um novo Salvador, eles vão investir todos os recursos no novo Salvador. E a nossa população brasileira, por conta disso daqui, ó, ela não tem capacidade de se defender de um novo Salvador que lhe seja vendido. Aí você fala assim: porra, Fausto, mas não é possível que eu e você, pessoas boas, a gente não consiga fazer um plano para a nação e sugerir esse plano para a nação. Nós podemos sugerir esse plano, mas daí a tornar esse plano conhecido por toda a nação e fazer com que elas confiem em nós, exige um investimento massivo de recursos, numa campanha sem garantia de vitória. E não há interesse em investir em pessoas honestas como eu e você, que entrariam no governo não para manter esse centrão do jeito que está aí, e passando todas as emendas, recebendo o tratorão e conseguindo tudo o que quer, e mantendo as elites que os sustentam, que os colocaram lá e que os mantêm lá,
conduzindo as políticas públicas da maneira que tem conduzido, com reforma da Previdência, com privatização de um monte de coisa. 65% das empresas... Cara, tem empresa de energia elétrica no Brasil com 65% de margem de lucro. Vai me dizer que as concessões desse país, elas são honestas e que elas visam o bem do povo. São essas pessoas que lucram e que enriquecem que sustentam esses políticos. E assim, se você entender um pouco mais sobre política, você entende que o mal, ele não é o Bolsonaro. Imagina que você está numa festa de mulheres e que você tem 2 seguranças lá e que o barman, ele começa a aterrorizar as mulheres e ele começa a desrespeitar, assediar, oprimir, partir para cima. O que as mulheres fazem? Elas chamam os seguranças. Imagina que os seguranças, eles falam assim: então, meninas, a gente vai ficar aqui na porta olhando para ver se não vem nenhuma ameaça de fora atacar vocês, e deixa o barman bombadão lá fazer o que o cara quer. Coloque-se você numa situação de uma mulher dessa, que não consegue parar o cara, não consegue impedir que o cara tenha esse comportamento abusivo. E aí você vai lá na frente e fala: escuta, a ameaça está aqui dentro, vem aqui e faz esse cara parar, porque o que ele está fazendo é contra a lei. E aí os 2 seguranças, 2 armários armados, eles olham para você, mulher, e dizem assim: não vou não, porque eu estou aqui vigiando, porque se alguma coisa acontecer eu tenho que garantir que vocês não estão ameaçadas com... Então, sob perigo. A gente não vai deixar entrar nenhum abusador, nenhum estuprador, nenhum homem mau aí dentro para bulinar vocês. O Brasil hoje, ele tem o barman Bolsonaro e na porta você tem o Procurador-Geral da República e você tem a própria Câmara, que recebeu todo o tratorão e que não está agindo para parar as barbaridades que o Bolsonaro faz. Então você não tem que perguntar como que o Bolsonaro é louco de fazer o que ele faz. Você tem que pensar que sistema doentio é esse que permite que ele faça o que ele faz sem consequências. E aí a culpa dos seguranças é tão grande quanto a do barman abusivo. Bolsonaro não está sozinho e é preciso que o povo tome consciência disso. Que você não tira o Bolsonaro resolvendo permanente o problema dele. Se você tirar o Bolsonaro e colocar a sua avó, o seu avô, a pessoa mais decente que você conhece, ela vai ser corrompida e manipulada pelo sistema. Se você colocar lá Eu amo ela tanto de paixão que eu esqueci o nome dela agora. Enfim... Pensem na Amazônia, pensem numa pessoa do Partido Verde, defensora de minorias e das causas da Amazônia, e vocês vão chegar ao nome dela que me fugiu agora. E como eu não faço edição de vídeo, acontece, gente. O seu gerador de conteúdo favorito, ele também esquece um monte de coisa, só que ele pausa, faz uma edição e coloca a palavra lá. Marina Silva. Você pode colocar a Marina Silva na presidência. Eu adoro aquela mulher, eu admiro muito aquela mulher. A história de vida dela, por mais que você tente associá-la com o PT e ela tenha que ter trabalhado com o PT mesmo, eu admiro muito a gana que ela tem, a vontade que ela tem e a resiliência que ela tem. Você pode colocar ela como presidente do Brasil, ela vai ser corroída por esse sistema podre que corrompe qualquer um que ocupe o lugar do executivo. O problema não é a STF. A STF é uma parte do problema todo. E nem essa briga de STF com o executivo aí, ela é alguma coisa digna de alguma credibilidade. E isso daí é palco. A elite, ela precisa dessa polarização, porque é a patologia que mantém a gente vivendo essa vida de animal farm. De George Orwell. Agora, assim, tem uma saída para tudo isso? Dá para escapar dessa desgraça que a gente está vivendo? A primeira coisa, você precisa ter amor, perdão, você precisa ter educação e ter direcionamento. E como que você vai usar isso tudo? Você vai fazer injeções homeopáticas disso ao longo de muito tempo. 20 anos para curar esse nosso país aí. Então, por que você precisa ter amor e por que você precisa ter perdão? Você precisa olhar para essa pessoa com quem você vive brigando nas redes sociais, esse cara que você vive xingando porque ele é comunista, porque ele é petista, porque ele é bolsonarista. Você precisa olhar para essa pessoa e falar: puta, como a gente é idiota, né? Você lembra quando a gente Você lembra que a gente tinha uns 12 anos e a gente ficava indo no shopping para subir escada rolante ao contrário, dando risada de quem estava tentando descer? Lembra quando a gente era amigo? Lembra quando a nossa vida era boa?
Você precisa lembrar que esse militante, esse aí que está pagando juros de 7% no cartão dele, porque ele teve que pagar R$ 7 por litro de gasolina para ir para Brasília, você precisa acreditar que ele está lá lutando pelo melhor que ele consegue enxergar. Que ele foi pego por uma bolha que poderia ter pego você, por exemplo. E que ele de verdade acredita que ele está lutando pelo bem, e ele acredita que se ele vencer, o bem se instaura, se estabelece, e aí ele vai viver num país melhor. Então o fato de você enxergá-lo como alguém que quer um país melhor tem que resgatar essa imagem de que ele no fundo é uma pessoa boa, não importa o quão manipulado ele esteja. Então você precisa ter amor por essa pessoa, você precisa perdoar essa pessoa, parar de querer brigar com ela e falar: vem aqui. O que a gente precisa na verdade é de educação. A gente não precisa dizer quem é que vai ditar a lei. A gente não precisa de um presidente para dizer, para passar por cima de tudo e para falar que a lei é o que ele manda porque ele é um homem bom. Não, a gente precisa estudar a lei e saber quais são boas. E saber que as que não são boas, a gente discute e altera de forma democrática. Só que aí todo mundo tem que participar nisso, para isso a gente precisa de educação. Para conseguir essa educação e para conseguir a discussão, a gente precisa chegar num ponto de civilidade que permita isso. E essa civilidade a gente vai conseguir com amor e com perdão. Aí essa educação vai nos dar direcionamento. E ao longo do tempo, a gente vai estabelecer regras que como sociedade a gente vai seguir. E se todo mundo estiver seguindo as mesmas regras, a gente não vai precisar de um salvador. A gente não precisa de leis diferentes, a gente precisa aplicar as leis que já existem, que aí metade do caminho já vai ter andado, já vai ter sido andado. Isso vai acontecer? Eu duvido, mas assistam o vídeo da Maria Homem e ela faz como que eu soluciono isso. O primeiro passo é saber que isso acontece. O primeiro passo para a mudança e para escapar dessa situação que a gente vive é saber que situação é essa. A partir do momento que você consegue dizer qual é o problema, você consegue começar a tentar encontrar uma saída disso. Hoje, a chave para acabar com o bolsonarismo é abraçar o bolsonarista e dizer: cara, vem cá. Vamos conversar sobre aquilo que você acredita. E eu quero que você perceba que aquilo que eu acredito também tem o mesmo objetivo que você tem, que é o bem do país. Só que enquanto a gente não conseguir discutir isso de forma objetiva, clara, a gente vai continuar se odiando. E aí a gente está se perdendo como aliado que a gente deveria ser. Assistam menos TV. Tentem escapar disso daqui. Vejam menos WhatsApp. Escutem menos influencers, vejam menos geradores de conteúdo e conversem mais com pessoas. Por quê? Porque esses geradores de conteúdo, esses esticadores de conteúdo e essas fake news, elas estão todos os dias dizendo para você que a humanidade não presta, que você só tem inimigos na rua. Mas se você sair, não deveria sair para qualquer lado, principalmente sem máscara e sem tomar cuidado. Mas se você pegar pessoas na sua vizinhança e começar a conversar com elas, uma a uma, você vai perceber que no fundo elas querem a mesma coisa que você, elas querem o bem. Eu vou terminar esse vídeo contando um relato fantástico que eu escutei. Eu estou querendo mudar para o interior, mais interior. Eu saí de São Paulo e vim para Aracaju. Eu quero mudar daqui, da capital de Aracaju, eu quero mudar para um lugar no campo. No interior mesmo. Eu só não vou fazer isso porque eu estou com medo das situações da segurança diante da nossa situação econômica nos próximos anos. Então, por medo de morar com 3 mulheres no meio do mato, eu vou ficar aqui na cidade mesmo. Mas o que eu queria era ir para um lugar onde eu pudesse comer ovos de galinhas felizes. Eu queria ter algumas plantaçõezinhas de salada ali para o dia a dia. E eu queria um tanque de peixe. E muito interessado nessa ideia de tanque de peixe, eu comecei a buscar histórias a respeito disso. Encontrei um cunhado de um aluno meu que investiu nisso. E ele está fazendo quase tonelada de peixe assim, no tanque que ele está fazendo. E aí ele falou uma coisa muito bonita para o meu aluno. Ele falou: eu não quero exportar, eu não quero vender caro, e eu não quero vender para fora do estado, da cidade. Eu quero vender para a comunidade aqui da minha cidade o mais barato que eu puder, porque isso vai me recompensar com vínculos que eu vou conseguir criar com eles. Se todo mundo pensar igual o cunhado do meu aluno, a gente vira uma potência em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Porque a nossa cultura patriarcal está nos colocando constantemente numa situação de quem precisa que a solução venha de fora.
Mas de repente esse cara com os peixes dele, ele vai alimentar pessoas que vão tomar iniciativa de fazer outras coisas. E aí a gente faz organicamente aquilo que o nosso agro não está fazendo. Porque o nosso agro, ele deixa de vender a carne para você para vender para fora. Por quê? Porque dá mais dinheiro e isso é lógico, isso é esperado. 40 anos atrás, o chinês ele jamais teria dinheiro para comprar carne. Por quê? Porque ele estava ocupado fazendo as nossas roupas e os nossos videocassetes e as nossas quinquilharias todas, mas o que ele ganhava era tão pouco que não dava para comprar bife. Agora os chineses, de tanto trabalhar, eles estão aumentando o poder aquisitivo e eles estão conseguindo comprar carne, e eles estão comprando a carne que a gente comprava antes. E a gente não está conseguindo ganhar dos caras no preço. Ou seja, nos esperam períodos muito obscuros em que a gente vai ter que concorrer com os chineses numa batalha que antes a gente tinha como garantida, como ganha, sempre. Eu estou falando que a gente tem que ir lá e espancar chinês? Não. Estou falando que a gente está num novo momento da história. E voltem para o vídeo da Maria Homem, porque ela vai falar para vocês de um luto que a gente tem que fazer, de um Brasil que a gente achava que existia e que não existe. Isso é genial, que você tem que enxergar o Brasil do jeito que ele é de verdade. E hoje o Brasil é um país de uma pequena parcela da população, dona de grande parte da terra e dos meios de produção, que está achando mais lucrativo vender para fora e deixar o dinheiro em dólar fora do país. A nossa tendência é cada vez mais ter dificuldade de conseguir comprar carne. Então, quanto mais rápido a gente se organizar para conseguir aumentar nossa capacidade produtiva, ao invés de esperar um presidente, um governo que nos resgate, porque isso não vai vir, melhor. Então, quanto tempo você perdeu deixando de conversar com pessoas com as quais você poderia estar trabalhando, porque elas são bolsonaristas ou petistas? E se você olhar para eles como vítimas de uma estratégia Steve Bannon de polarização e de aprisionamento de pessoas em bolhas, e se você passar a ver elas como esse tipo de pessoa e falar, cara, eu não voto no mesmo candidato que você, mas vamos trabalhar junto. E vamos conversar o que a gente pode fazer para melhorar o nosso bairro. Talvez o seu bairro, junto com outro bairro, faça um país melhor em menos tempo do que a gente precisa para resolver esse problema todo de 20 anos de educação aqui. Pense a respeito disso. Por hora é isso, um grande abraço.